711403. E como a gente temia, né, a Rússia invadiu a Ucrânia e agora a gente vive aqui uma tensão imensa. O mundo vive isso. E quem vai falar um pouco conosco sobre o que a gente pode esperar, o que está acontecendo, o que já acontece, é o Gustavo Oliveira Teles de Menezes, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais, Santiago Dantas. Muito bom dia, Gustavo. Bom dia quem nos assiste. Prazer estar aqui participando do programa. Bom, o prazer é nosso te receber aqui, Gustavo. A gente vive um momento de tensão muito grande no mundo em função da invasão da Ucrânia pela Rússia. Era uma bola que vinha sendo cantada, mas assim, apesar dos Estados Unidos falarem, olha, essa invasão vai acontecer a qualquer momento, não se deixe enganar pelo Putin. Eu não acreditava muito, mas agora aconteceu. E agora, Gustavo? Bom, eu também me surpreendi, principalmente pela escala. Eu considerava que se a Rússia fosse realizar alguma ação militar na Ucrânia, alguma invasão, algum ataque, ela seria mais restrita ali à região do Donbass, no leste da Ucrânia. Mas o que a gente tem observado é que a Rússia tem feito ataques aí contra a infraestrutura militar ucraniana por todo o país. Realizou incursões também terrestres de tropas em diversas regiões da Ucrânia que não são parte, né, da região do Donbass. Então é um quadro muito sério e que é uma escalada que há um prospecto de escalada ainda muito forte. Bom, a gente tem nesse momento a OTAN, os Estados Unidos se colocando claramente, como os dois já vinham se colocando, né? E por um outro lado, a gente tem países aí que não se posicionaram ainda e outros que já se mostram aí favoráveis à Rússia, como por exemplo China. O que isso significa? Acho que isso reflete, de certa maneira, as redes de parcerias, de alianças que existem no sistema internacional. De um lado, a gente vê a rede de aliança ocidental, liderada pelos Estados Unidos, em que há um certo consenso no sentido de condenar a Rússia, de adotar medidas de sanções econômicas, por exemplo. E, por outro lado, há países que, de certa maneira, são parceiros ou amigos da Rússia e que compartilham com a Rússia também essa questão de buscarem um contrapeso às intenções de hegemonia dos Estados Unidos no sistema internacional. Por outro lado, eu considero importante ressaltar que também a Rússia nem sempre ela tem um apoio irrestrito. A própria China, por exemplo, ela condena, ela enfatiza que o problema da Ucrânia tem a ver também com as preocupações de segurança da Rússia, que seriam legítimas, né? As preocupações da Rússia com a questão da expansão da OTAN, enfim, toda essa questão da segurança que a Rússia levantou em torno da Ucrânia e nas negociações com os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo a China apoia, né, a questão da integridade territorial da Ucrânia. Então, os apoios que a Rússia tem tido não tem sido de maneira tão enfática, por exemplo, em relação ao que a gente compara ao que a gente vê quando analisa o comportamento das potências ocidentais. Mas, sem dúvida, como você falou, simplesmente o fato de a China, por exemplo, levantar que a Rússia tem interesses legítimos já é um fator muito importante para a Rússia ter um certo apoio no sistema mais amplo das relações internacionais. Bom dia, Rose falando. Você acha que Bom dia, Rose falando. O que nós tivemos foi depois a Rússia, num primeiro momento, debilitada, até ela conseguir se fortalecer militarmente, e o Putin, desde então, ele vem mostrando o incômodo em relação à questão da OTAN, da entrada de vários países, falando sobre o risco da segurança para a Rússia, como você bem colocou. E nós tivemos o Putin demonstrando esse poder bélico dele quando ele ocupou lá a Geórgia, né? Ele invadiu a Geórgia em 2008, depois a Crimeia ele anexou em 2014, ele participou ali da questão da guerra civil da Síria. Ele já estava mandando um recado
para os Estados Unidos, principalmente, e para a Europa, de que ele poderia tentar ampliar o seu território ali na região? Bom, primeiro, assim, uma questão que é importante ressaltar que não necessariamente são ações que envolveriam uma incorporação territorial direta. O que a Rússia fez essa semana, por exemplo, foi reconhecer a independência das repúblicas, né, de Donetsk e Luhansk. Então, um cenário diferente do que houve em 2014, quando a Rússia anexou a Crimeia. Então, por hora, pelo menos, serão estados independentes que não farão parte diretamente do Estado russo. Agora, quanto à questão de a Rússia sinalizar a intenção, isso, sem dúvida, quando a Rússia, durante o ano passado, mobiliza, né, as tropas nos arredores da Ucrânia, realiza uma série de exercícios militares, ela mesmo que publicamente não admitisse, enfatizasse que não tinha nenhum desejo de invadir, mas implicitamente estava sempre pairando no ar, né, a questão de a Rússia eventualmente partir para a ação militar, uma vez que ela considerasse que seus interesses não foram alcançados pela via das negociações diplomáticas políticas. O uso da força ele tem que ser entendido exatamente nesse sentido, como um complemento à política. Então, a Rússia, primeiro, ameaçou usar a força para fazer suas intenções políticas, seus objetivos políticos parecerem, forçar esses interesses políticos serem considerados de maneira mais séria pelos Estados Unidos, pela Ucrânia. Na medida em que a Rússia considerou que não houve esse respeito, essa consideração em um nível suficiente, a Rússia, então, parte para a ação militar direta, né, buscando, então, atingir esses objetivos pelos canais, pela via da força. Você vê a possibilidade, como alguns cientistas estão colocando, analistas, de uma terceira guerra mundial, ou você acha que a Europa, os Estados Unidos vão acabar, nesse primeiro momento, aplicando apenas sanções e tentando não entrar para essa terceira guerra? O que você imagina aí para o futuro? O que você vislumbra? Olha, fazer previsões é impossível. O que a gente pode falar é que sempre há o risco, né? Inclusive em questão de erros de cálculo, mas pela existência do efeito da força nuclear, o prospecto, o risco de uma guerra nuclear, esse risco de uma guerra nuclear, ele age como um fator de dissuasão para que as grandes potências evitem choques diretos. Então, se a gente analisa por essa lógica, né, de as grandes potências sempre evitarem um choque direto, a gente consegue entender, por exemplo, porque os Estados Unidos, a OTAN, não estão dispostos a enviar tropas para atuar diretamente no solo ucraniano. Já enfatizaram isso repetidas vezes. Inclusive, isso pode ter sido um fator que certamente influenciou os cálculos do Putin, né, tornou ele mais seguro quanto às probabilidades de sucesso de uma intervenção militar na Ucrânia da maneira como ele está organizando agora. Então, o que resta para as potências ocidentais, né, no sentido de alguma maneira retalhar a Rússia, é exatamente essa questão das sanções econômicas, né, algum tipo de tentativa de isolamento político, e eu acredito que nós já começou isso, né, assim, a questão das retaliações, a escalada das sanções, e acredito que na medida em que esse conflito fosse arrastando, a Rússia continuar tendo essa atuação militar na Ucrânia, a tendência é que as potências ocidentais continuem aí nessa escalada das pressões econômicas com vistas a persuadir a Rússia, né, a abandonar essas ações em torno da Ucrânia. Bom, Gustavo, assim, o meu olhar mostra que as sanções econômicas, quando eu vejo que tudo que tem aí de sanção que pode ser aplicado, inclusive impedindo a Rússia de trabalhar com importação e exportação no mercado, né, quando se bloqueia aí o pagamento, o sistema de pagamento, eu tenho a impressão que o Putin já pesou tudo isso, porque essas são medidas que vêm sendo colocadas desde que essa ocupação ali pelas Forças Armadas russas de países vizinhos, aí a gente destaca a Belarus, né? Essas sanções já começaram a ser levantadas, né, pelo próprio Biden e todo mundo. Eu tenho a impressão que isso não contém a Rússia e me dá a sensação de que a Rússia ela vai para cima da Ucrânia e depois vai para cima de outros países que compuseram no momento histórico aí não longínquo a União Soviética. Faz sentido isso que eu estou falando ou eu estou delirando? Quanto a essa questão de a Rússia sair para, enfim, tentar atuar em outros territórios da ex-União Soviética, eu já seria mais cético quanto a isso, porque as relações com a Ucrânia têm um fator muito particular, né, que Putin tem enfatizado isso, de ter sido um país que, tanto pela reivindicação histórica da Rússia, de ter ela como esfera de influência, como também pelo fato de ela ter se aproximado muito dos Estados Unidos, ter tentado
entrar na OTAN também, tem esse objetivo de entrar na OTAN, e isso torna a Ucrânia, de certa maneira, um caso particular que não necessariamente se repete em outros cenários ali na região da ex-União Soviética. Quanto à questão das sanções, eu concordo com você. Eu acho que, a meu ver, assim, é claro que o governo russo já está acostumado com essa questão há pelo menos 7, 8 anos, né, justamente por conta das ações que ela fez na Ucrânia em 2014, de anexar a Crimeia, apoiar os separatistas na região do Donbás, né, que ela reconheceu essas independências dos separatistas agora nessa semana. Então a Rússia já está acostumada com sanções e com certeza trabalhava com cenários, né, de escalada para inclusive pensar em alternativas para lidar com isso. A questão de ter mais reservas econômicas, por exemplo. E o que eu considero importante ressaltar aqui é que a Ucrânia ela é muito importante para a Rússia, né? Então, para o Putin, aquilo é importante no sentido, enfim, cultural, histórico, estratégico também. Então, para o Putin, o que está em jogo é uma questão de interesses vitais, interesses nacionais da Rússia. E o Putin tem um aspecto pessoal que é muito característico dele, que ele sente que tem uma responsabilidade, um dever, né, de reparar as injustiças que ele considera que a Rússia sofreu ao longo da história, né? Particularmente na questão do pós-Guerra Fria. Então, a partir do momento em que o Putin se move por essa lógica, eu acredito que ele vê as sanções como algo que evidentemente causa desconforto, mas também que é algo que pode ser tolerado em nome desses interesses maiores enfim, manter o Estado russo forte e reparar essas injustiças que ele considera que a Rússia sofreu, né, no passado recente, depois da Guerra Fria, e tentar neutralizar essas ameaças, que é como ele tem formulado toda a questão da Ucrânia. Ele considera que a Ucrânia estava se fortalecendo militarmente e tinha toda a questão de a Ucrânia buscar aproximação com a OTAN, então ele considera que a Ucrânia deveria, no mínimo, ser um país neutro e com um poderio militar bastante reduzido. Isso, inclusive, é muito perceptível pelas ações militares que a Rússia tem feito, que vão muito nesse sentido. Bom, nós estamos entrevistando o Gustavo Menezes e estamos falando sobre a crise Rússia-Ucrânia. Gustavo, quem perde mais, a Ucrânia ou o Ocidente nessa guerra? Eu considero que, evidentemente, assim, quem sente mais efeitos é claro que a Ucrânia, né, pelas perdas da população, enfim, todos os prejuízos humanos, políticos, a questão da economia também. Então, acho que nesse sentido a Ucrânia com certeza perde mais. O Ocidente, as potências ocidentais e também os parceiros ali do leste europeu, os países menores, eles de certa maneira conseguem se isolar porque a frente de guerra não deve chegar até ali, porque tem esse fator de dissuasão da OTAN. Mas, por outro lado, eu considero que há uma série de custos políticos bem relevantes para as potências ocidentais, particularmente para os Estados Unidos, porque, de certa maneira, a Rússia, ao realizar essa ação militar na Ucrânia, impor perdas significativas à Ucrânia, a gente não sabe qual vai ser o desfecho, evidentemente, a essa altura das ações militares da Rússia, mas vem impondo grandes perdas à Ucrânia, e isso, de certa maneira, é um recado para os Estados Unidos, né, mostrando que todo esse esforço dos Estados Unidos de apoiarem a Ucrânia, de se apresentarem como um aliado, isso vai tudo em vão a partir do momento em que a Rússia considera que tem que tomar uma ação com relação à Ucrânia. Então, acho que isso afeta muito, de certa maneira, a credibilidade dos Estados Unidos no sistema internacional. Agora, o fato da Europa depender do gás da Rússia, de energia, de outras commodities, e principalmente a Alemanha ali, que é bem dependente, isso fará com que os países, quando pensar em sanções contra a Rússia, poderão levar isso em conta na hora de aplicar essas sanções, e por isso o Putin decidiu ocupar ali a Ucrânia, atacar a Ucrânia de forma rápida, pelo menos é o que está se falando, que a intenção dele é sufocar rapidamente, humilhar o exército ucraniano e mostrar que os países europeus ali, o Ocidente, não estaria apoiando a Ucrânia como o presidente da Ucrânia estaria imaginando. Você acha que isso fará pesar, essa dependência, né, em relação à Rússia, fará pesar na hora de tomar decisões? Acredito que sim, e essa é uma questão que, enfim, a gente vai conseguir observar com maior certeza na medida em que ficarem mais claras as políticas de sanções. Mas, por outro lado, eu considero que houve um passo muito significativo, que foi a própria Alemanha, que tinha uma posição mais de conciliação, de cultivar esses laços econômicos e energia com a Rússia. A própria Alemanha tomou a iniciativa, isso já em retaliação à questão do reconhecimento das independências, né, das repúblicas de Donetsk e Luhansk. A Alemanha suspendeu o processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2, né, que era um dos pilares, se não o pilar dessa cooperação energética, econômica entre a Alemanha e a Rússia num período, né, mais de longo prazo. Então, eu acho que existe esse fator, mas
de certa maneira, as potências ocidentais e os países da União Europeia, a OTAN, eles estão numa situação em que meio que não há saída, porque já foi adotado um grande repertório de sanções e isso não foi capaz, né, como a gente viu, de parar a Rússia, e eles se veem meio que obrigados a tomar algum tipo de escalada para tornar para dar mais credenciais a esses esforços de conter a Rússia por meios não militares, utilizar, enfim, as pressões econômicas e políticas. Por outro lado, o Putin também tem a questão de, eventualmente, poder explorar essa dependência a seu favor, seja cortando fornecimento, seja elevando preços de fornecimento de gás para a Europa. Então, acho que é uma disputa que vai depender muito, assim, dessas relações que existem e de qual lado vai poder explorar da melhor maneira a dependência do seu interlocutor. Ainda é uma coisa que está se desenvolvendo, né? Assim, as políticas de sanções, qual vai ser de maneira mais clara, e se a Rússia poderia adotar alguma retaliação mais forte nesse sentido também. Bom, eu tenho a opinião, eu falei aqui ontem, de que a Alemanha foi a mais dura até o momento com a Rússia e cortou na própria carne, porque ela se beneficiaria muito desse segundo gasoduto aí e mesmo assim ela topou cortar a própria carne para punir a Rússia, coisa que eu não sei se, por exemplo, os outros países vão estar dispostos a fazer, em termos, sabe, de trigo. A gente está falando da Rússia, a gente está falando da 11ª economia do mundo, não é um país chinfrim, né? Está na frente do Brasil, inclusive. Então, eu fico me perguntando se os países vão topar isso. Ao mesmo tempo, e aí eu queria a tua opinião, acerca de duas falas do Boris Johnson, chamando o Putin de ditador e prometendo acabar com a guerra na Ucrânia. O que ele quer dizer com isso? A Inglaterra é um player forte, né? E do Vladimir Putin, quando ele diz que quem se meter sofrerá consequências jamais vistas na história. Se ele está falando do arsenal nuclear russo. Eu acho que esse tipo de discurso, considero que é parte do jogo político, né? Ou seja, de sinalizar a própria questão da dissuasão militar. Então é natural que os líderes políticos eles recorram a esse tipo de retórica, mas sempre com a consciência de que eles querem evitar, no caso das grandes potências, uma confrontação direta. O Reino Unido ele é membro da OTAN, e a OTAN já sinalizou que não vai enviar tropas diretas, né, para a Ucrânia. Talvez isso tenha a ver com algum tipo de apoio militar na forma de armamentos, mas mesmo isso agora, nessas circunstâncias, seria muito difícil, na situação em que a Ucrânia está sob a ofensiva da Rússia. O Putin também, nesse discurso, ele fez essa ameaça, né? Não foi muito explícita, mas ficará no ar, né? Que tipo de retaliação seria essa, em caso de uma interferência direta das potências ocidentais, mas sempre fica no ar essa questão de uma possível disposição para recorrer ao elemento nuclear, né? Então, eu considero que isso é uma manifestação desse elemento característico da dissuasão entre as grandes potências, que é baseada nessa questão do conflito nuclear, da possibilidade do conflito nuclear, né? Ou seja, manipular o temor, o risco desse conflito para dissuadir os adversários de tomarem certas ações. Ok. Rose? Bom, olha, Gustavo, o Putin agora disse que não pretende ocupar a Ucrânia e diz que a OTAN está semeando o sentimento anti-Rússia. O que você acha? Você acha que é um bom jogador o Putin, assim? Porque ele mente com uma facilidade. Todo mundo está dizendo que esse discurso da invasão, na verdade, foi gravado quando ele disse que reconhecia as duas províncias lá, os dois estados, como autônomos, né? E ele, na maior cara lavada, disse que não ia rolar invasão nenhuma. E eu vou acrescentar, você como estudioso lá das relações do país, das relações internacionais, como que você vê o Putin como líder desde que ele assumiu o governo? Ele é realmente uma pessoa centralizadora? Ou como que você vê? Bom, a gente está falando com o Gustavo Menezes, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Santiago Dantas, e ele está falando sobre o conflito Rússia-Ucrânia. Bom, sobre a questão dos objetivos declarados e o que a Rússia tem efetivamente feito em torno da Ucrânia, eu considero, quando eu assisti o discurso que o Putin falou anunciando essa guerra, inclusive tem essa questão mesmo, né, de que
teria sido gravado já há alguns dias atrás, mas eu acho que eu considero que isso também não é um detalhe tão crucial, porque uma operação dessa magnitude também não se planeja, né, com uma antecedência tão curta, né? Então, de certa maneira, eu acho que a partir do momento que ele tomou a decisão de reconhecer as independências das repúblicas de Donetsk e Luhansk, ele já pensava também em ter um plano de ação ali em torno da Ucrânia, que foi ilustrado naquele discurso. Agora, quanto aos objetivos declarados, e aí eu volto à questão do discurso, o Putin deixa claro que os objetivos da Rússia seriam, né, desmilitarizar a Ucrânia. Isso a gente tem visto de maneira muito clara na maneira como a Rússia ataca a infraestrutura militar ucraniana, enfim, de questão de aeroportos, bases militares espalhadas por todo o país. E ele disse que haveria também uma operação na região do Donbás. Isso tem sido observado, a atuação da Rússia nesses dois sentidos, e ele avisou que não haveria uma ocupação. Esse, de fato, é um aspecto mais polêmico, porque, como a gente tem visto, as tropas russas têm atuado em diversas províncias da Ucrânia que não são do Donbás, né, que, teoricamente, seria o lugar prioritário onde as tropas russas atuariam. Agora, eu considero que é uma nuance importante, porque é claro que é uma operação terrestre, mas será que o objetivo seria que essas tropas entrassem, realizassem seus objetivos, digamos, de destruir, inviabilizar a infraestrutura militar ucraniana e retornar à Rússia? Nesse caso, de fato, não haveria uma ocupação, uma vez que a Rússia não ficaria, as tropas russas não ficariam ali em uma escala mais permanente. Isso, a essa altura, é difícil de afirmar o que vai acontecer ou não, os eventos estão em curso, mas ainda é uma incógnita, né? O que é que vai resultar dessa atuação das tropas russas terrestres entrando em diversas regiões da Ucrânia. Sobre a questão do Putin como líder, sim, sem dúvida, um aspecto característico dele quando chega ao poder é promover essa centralização da Rússia, da autoridade política, porque a Rússia nos anos 90 passou por um período muito conturbado, inclusive teve conflitos separatistas, um Estado também que tinha um poder, uma autoridade menor e era mais vulnerável à influência de grupos de interesse, né, na sociedade, grandes empresários. Então, o Putin, quando chegar ao poder, ele vai tentar exatamente centralizar essa autoridade, impor o poder do Estado sobre a sociedade de maneira mais assertiva. Isso, evidentemente, foi feito também por métodos autoritários. Então, é um líder, sim, que em nome desses fins de ter um Estado mais forte, né, de ter um Estado capaz de traçar ações estratégicas de longo prazo, ele tomou essas ações de centralização da autoridade política, podem ser vistas em diversas reformas políticas, né, alguns aspectos mais controversos também, que são as relações com o sistema político, os atores de oposição, mas tudo isso se encaixa nessa visão dele de ter um Estado forte e com autoridade política centralizada. Ok. Bom, a gente quer agradecer muito a participação do Gustavo aqui no Bastidores do Poder e desejar a ele um bom dia, se é que alguém está conseguindo ter um bom dia hoje, né, Gustavo? Sim, é uma situação bastante preocupante, né? Deixa a gente preocupado, enfim, sob tensão. Eu mesmo aqui já estou desde a madrugada acompanhando tudo isso, né? Muita informação chegando, preocupação com o que pode ocorrer de escalada. Gustavo, mas é isso. Temos antes de você sair, qual que é o reflexo para o Brasil de tudo isso? Eu considero que os efeitos principais para o Brasil podem vir na questão econômica, né? Digamos, o efeito eventualmente, de algum esquema de sanções que os Estados Unidos, os países europeus adotem e que esses mecanismos de sanções possam restringir a possibilidade, digamos, de empresas, de instituições russas manterem relações com entidades brasileiras, sejam empresas, enfim, instituições de governo. Eu acredito que o canal onde o Brasil se sentiria mais seria isso. E também algumas questões mais indiretas, né? Então, a gente observa, por exemplo, o aumento de preços de certas mercadorias em termos de mercados internacionais, e isso, de alguma maneira, pode se refletir no Brasil também. Mas diria que isso chega aqui no Brasil de uma maneira mais indireta mesmo, como reflexo das relações entre as potências. Perfeito, muito obrigada, viu, Gustavo? Um abraço. Bom dia.